obrigada por estar aqui conosco no Projeto de Memória Institucional do Departamento de História UERJ. Vamos dar início às perguntas, fique à vontade, é um bate-papo nosso. Professora, você poderia nos contar um pouco sobre sua formação acadêmica, de que forma sua graduação em comunicação se conectou com a sua formação em História? Bom, eu primeiro quero agradecer esse convite. Normalmente eu disse, eu estou do outro lado, né, como pesquisadora ou como jornalista, então eu agradeço. Bom, a história da minha formação começa antes da UERJ, começa antes da história. Como você disse, eu sou formada em comunicação. Eu me formei no final dos anos 70, na realidade, no final de 79, eu estava saindo com um diploma de bacharel em comunicação, jornalismo, pela Escola de Comunicação, pela ECO da UFRJ. Mas assim que eu me formei muito cedo, eu entrei na universidade com 16 para 17 anos, então com 20 incompleto eu já estava formada, 21 incompleto eu já estava formada. E aí, num momento complicado para a história política do país, né, era um momento eu peguei o processo, tudo bem, eu peguei a segunda metade da década de 70, fazendo comunicação, era um momento complicado para o país, mas já de abertura política. Mas a ideia dessa geração que estava entrando ali para fazer comunicação, para fazer jornalismo, era ter condições de avaliar melhor a sociedade brasileira e de transformar essa sociedade. A minha geração é uma geração que acreditava que podia mudar o mundo, eu espero que as gerações ainda acreditem nisso hoje em dia, mas que só podia mudar o mundo de maneira coletiva, né? Que algumas mudanças em relação às gerações acontecem agora. Então, essa ideia me fez pensar em como eu poderia ser uma jornalista com maior conhecimento sobre a sociedade, sobre as questões brasileiras, para fazer um jornalismo investigativo de maneira mais coerente. E foi por isso que eu escolhi. Bom, tinham dois caminhos, ou, naquele momento, para uma marxista, tinha dois caminhos, ou a história ou a economia. E eu fui para o caminho da história. A economia, com a sua raiz mais de ciências duras, de ciência exata, não me atraía. Eu fui para fazer história. E no momento, naquele momento, o único curso noturno no Rio de Janeiro era a UERJ. Não havia cursos noturnos, ainda mais para a história. Eu trabalhava em jornalismo e vim fazer na UERJ o curso noturno. Então, quando eu vim para a história, para fazer o curso de graduação em história, eu não tinha nenhuma intenção em ser uma historiadora ou uma professora. A minha intenção era ter uma perspectiva de conhecimento da sociedade social para fazer jornalismo. E foi no curso que eu aprendi, através de algumas professoras minhas, inclusive que uma já se aposentou, e a outra ainda está, que foi Lená e Lúcia Bastos, que foram minhas professoras no curso de graduação, que eu me descobri professora. Aliás, foi muito engraçado porque eu estava no 7º para o 8º período e a gente estava começando o processo dos estágios obrigatórios. Eu fazia licenciatura, agora você vê, até porque licenciatura e bacharelado eram feitos de maneira concomitante. Naquele momento, início dos anos 80, eu entrei em 80 e saí em 83, né, do curso de História na UERJ. Naquele momento, a diferença entre os dois cursos no departamento era uma cadeira de estatística e, se não me engano, uma de sociologia política. Era a única diferença que existia entre os dois cursos. Claro que tinha as cadeiras de educação que a gente tinha que fazer como licenciatura. E dentre essas cadeiras eu tinha que fazer prática de ensino. E aí a professora Lená, que também naquele momento, a Lená e Lúcia eram também professoras do Colégio de Aplicação. E a Lená, se não me engano, era a Lená que no momento era coordenadora da história no Colégio de Aplicação. Ela me convidou, falou, bom, você tem que fazer o estágio, nós estamos precisando de uma monitora. Naquele momento, monitora podia dar aula.
uma professora vai ter neném e estou precisando de uma monitora. Aliás, eram 2 monitores, eu e um outro colega da turma também foi convidado e foi. Você gostaria de dar aula? Eu me assustei, naquele momento eu me assustei e falei, mas como dar aula? Eu não sou professora, vou matar os alunos. Ela riu e falou, você não é professora? Eu falei, claro que não, Leonel, eu sou jornalista, eu não sou professora, eu não sei dar aula, eu não fiz normal, né? O que eu tenho são o conhecimento que eu recebi da Faculdade de Educação, que é muito mais teórico, eu não tenho prática nenhuma, eu não sou professora, eu sou jornalista. Aí ela falou, bom, você tem que fazer prática de ensino. Se você aceitar a monitoria, eu e Lúcia vamos ser as suas supervisoras no colégio e isso vai valer como a sua prática. Falei, bom, eu preciso fazer prática, tudo bem. Acertei os meus horários. Nessa época eu estava trabalhando numa empresa, na Shell Brasil do Petróleo, eu trabalhava com jornalismo empresarial. E aí fui. E me apaixonei. No final daquele semestre, eu já sabia que eu queria fazer aquilo, eu queria ser professora de história, que é o que eu me sinto bem até hoje. A pesquisa é parte de ser professora para mim. E eu não queria fazer outra coisa depois daquilo, mas me formei, essa monitoria terminou, e nas férias eu fui convidada pela Lúcia Bastos, agora então ela era coordenadora, isso era início de 84, eu me formei no final de 83, para que eu ficasse como, naquela época a gente chamava os contratos de hoje de professora a título precário. Então ela me convidou para ser uma professora a título precário, já informando que a UERJ estava mudando as formas de incorporação de novos profissionais com os concursos públicos e que no final de 84 aconteceria o primeiro concurso público para professores, para docentes da UERJ. Então eu sabia que eu estaria lá um ano e se eu quisesse permanecer, que eu teria que fazer concurso. E assim foi, eu fiquei um ano como professora a título precário, era assim, a gente não tinha nem carreira docente. E depois, no final de 84, mais claramente no CAP, foi em janeiro de 85, eu fiz o concurso. Era uma vaga. Eu estava grávida de 6 meses e meio. Fiz o concurso e passei nessa uma vaga. E a partir daí, então, eu sou professora da UERJ. Então, o CAP me fez como professora, né? A UERJ me fez como profissional, não consigo me ver. Eu efetivamente, meu pai que sempre brincava comigo, porque ele primeiro queria que eu fizesse medicina e eu fui fazer comunicação. E ele não entendia o que uma menina estava fazendo sem horário, trabalhando de madrugada em jornal, dentro daquele esquema, daquela vida política que o país passava. E depois, quando segundo ele, eu dei certo no jornalismo, porque eu estava numa empresa multinacional, isso para ele era o máximo, e aí eu abandono para ser professora. Ele disse que eu era louca 2 vezes. E a louca aqui não consegue se ver de outra maneira profissionalmente hoje. Agora você pergunta por como é que eu conjuntei as duas coisas? Eu acho que o caminho mostrou claramente como. Porque, sem dúvida alguma, eu sou hoje uma historiadora que eu brinco com os meus alunos que para mim a pré-história acaba na primeira metade do século XIX. A história começa na segunda metade do XIX. Eu brinco com eles, eu sou uma professora de contemporânea, mais do que isso. Eu sou uma professora, eu sou uma historiadora do tempo presente, história do tempo presente, isso tem muita aproximação, sem dúvida alguma, com a discussão do jornalismo, de discutir o tempo presente, de buscar as razões sociais para o tempo presente, e a história me deu a compreensão de que esse tempo presente não é totalmente explicado se a gente não souber fazer a relação com outras temporalidades, como o passado. E eu faço isso. Na pesquisa como historiadora, eu uso as mídias, eu uso esse tempo presente, eu uso as novas linguagens dessa mídia como objeto de pesquisa. Mas hoje
trabalhar com essas mídias, como aqui eu trabalho no CTE, que hoje eu desenvolvo, é pensar isso historicamente, é pensar essas linguagens produzindo sentido para o tempo. Né? Mesmo no mestrado, no meu doutorado, que eu fiz em História, eu trabalhei com essas linguagens, eu trabalhei com televisão, eu trabalhei com a produção de sentido político das linguagens televisivas, da programação televisiva para a história política do país. Então, eu sempre relacionei essas duas coisas. A comunicação me ajudou, sim, me ajudou na compreensão de que se a gente não comunica uma pesquisa, a gente não termina a nossa pesquisa, porque a gente perde o sentido social do que é fazer história. Professora, dando continuidade, pegando um gancho do que a senhora falou anteriormente, a gente sabe que o debate acadêmico com relação à questão da memória do tempo presente, né, os tradicionais, né, historiadores não aceitam, por mais que tenha esse debate já enraizado, é um debate novo, porém ainda meio que questionado. A senhora, como está nesses dois lados, né? O que, quanto pesquisadora, quanto professora, a senhora gostaria de estar colocando, né? Para esse lapso, ainda que tenha essas questões, essas dúvidas, que para o historiador nós precisamos ter aquele lapso do tempo e não atuar com a história do tempo presente. Eu acho que hoje em dia a própria historiografia já vê isso como uma perspectiva ultrapassada. A ideia de que a gente precisava estar afastada dos eventos para melhor compreender, embora a gente entenda a racionalidade dessa questão, na prática, mesmo afastada dos eventos, a gente não tem uma objetividade da maneira de senso comum pensando. Não existe isso, né? Você pode estar afastada da perspectiva do nazifascismo e pode continuar sendo um defensor das ideias fascistas, né? Porque a gente sabe que por trás dessa análise existe toda uma concepção de sentido que não é produzido só pela racionalidade das fontes, pela objetividade da ciência. Isso é muito relativo. Então, descartada esse elemento que era a garantia, a premissa em que se baseava essa ideia de que não se fazia história no presente, isso era sociologia ou era comunicação, jornalismo, a gente percebe que a história do tempo presente existe de fato. Ela é complicada, como é complicado sempre fazer interpretação histórica para qualquer temporalidade. Né? Mas a gente também sabe, tradicionalmente, que só se conhece o passado a partir das questões que o presente coloca. Então, está posto, não existe isso. A gente vai colocar para eventos do passado, para processos do passado, questões do presente, e a gente vai ter consciência que nos eventos do presente a gente vai ser marcado pelas demandas desse presente. Se essa questão estiver presente como uma premissa na interpretação do historiador, ele vai fazer uma pesquisa histórica com o mesmo apuro e cuidado que faria com eventos do passado. A questão da objetividade é relativa e a gente já sabe disso, tanto trabalhando com questões do presente quanto trabalhando com questões do passado. Eu prefiro trabalhar com as questões do presente. Considerando todo o seu período, né, de experiência na instituição, na UERJ, você percebe diferenças estruturais na organização da universidade? Se eu não percebesse em 40 anos, se a universidade continuasse a mesma em 40 anos, alguma coisa estava errada. E são inúmeras as mudanças, né? Se você parar para pensar, a universidade, a UERJ especificamente, a universidade de uma maneira geral no Brasil, mas especificamente a UERJ, a gente tem saltos imensos nessa organização, nessa estruturação. Vamos parar para pensar, e aí eu vou considerar a minha vida. Eu entrei aqui como estudante em 1980, em março de 80, eu estava entrando aqui como estudante. Vamos parar para pensar o que era o curso. A gente estava passando por um processo político nacional de reconstrução do Estado de Direito. Isso, é claro, influenciava internamente todas as instituições, e imagine se não uma instituição de educação e de nível superior.
A universidade estava marcada pela passagem do curso de seriado para os cursos de sistema de crédito, que a gente sabe que trouxe alguns benefícios de facilitar ao aluno para fazer as disciplinas de uma maneira mais acessível e não de maneira seguida, anualmente perdeu aquele ano, mas, por outro lado, existiam outros interesses que eram efetivamente não criar dificuldade de laços entre os alunos que garantiam solidariedade de lutas, né? A marca da ditadura militar estava clara também nessa opção de organização. A minha turma foi a primeira dessa transição em História na UERJ, da passagem do sistema seriado para o sistema de crédito. E por isso a gente não sentiu tanto, embora fosse de crédito, na prática era seriado. O próprio curso não estava preparado para oferecer as disciplinas de maneira como o sistema de crédito hoje era muito mais seriado, mesmo tinha todas as disciplinas certinhas. Então a turma continuou como turma, embora fosse de crédito, mais seriado. Você tinha uma universidade que ainda não tinha, começava a voltar a pensar em escolhas eletivas, tanto docentes como discentes. Você tinha um processo de reorganização do movimento estudantil e, junto com isso, de reorganização das entidades de classe, fosse técnicos, administrativo, fosse docente. Como estudante, eu tinha uma vivência muito diferente do movimento estudantil da década de 70, lá na ECO. Na década de 70, a gente estava reorganizando o movimento estudantil no Brasil. Eu entrei em 76... Não, eu entrei em 75, né, não, foi em 76. Entrei em 76 na ECO, e aí você tinha a abertura política, mas ainda tinha um processo ainda de ditadura. Você tinha a polícia do Exército, né, dentro da universidade. Mas a gente reorganizou os centros acadêmicos. A ECO foi um dos primeiros centros acadêmicos do Rio de Janeiro a ser reorganizado. A gente fez eleição no pátio lá da Praia Vermelha, com aquelas árvores de fruta-pão em torno, e embaixo a PE, a Polícia do Exército, como a gente chamava, eram os policiais, né, a Polícia do Exército, os mais velhos que haviam retornado à universidade com a abertura política e a gente, que eram os mais novos, contando os votos. Né? Eu lembro desses círculos, era um círculo de defesa dos mais velhos aos mais novos. Então, eu vinha daquela luta e, quando eu entro para a UERJ, eu vejo uma outra juventude, né? Eu já tinha 21 para 22, como eu disse, e tinha garotada de 16, 17, 18 anos, que parecia para mim que tinha mais de uma geração, porque as estratégias de organização eram outras. Eu lembro dessa geração dos anos 80, comparada com a minha geração de juventude, tinha outras estratégias que passavam mais pelo individual, que para a minha geração, você só era feliz coletivamente. Né? Se for parar para pensar, a gente levava muito isso a ferro e fogo, relacionando a história de luta que a geração antes da nossa precisou fazer para tentar mudar alguma coisa no país. A geração que veio após a minha na luta já tinha outras propostas e outras estratégias de luta que, para mim, eram meio estranhas, tá? Mas eram estratégias. Eu não participei muito dos CEAs aqui, mas participei das tentativas, junto com o corpo docente, de reorganizar formas eletivas de escolha para departamento, para a direção dos centros. E eu lembro, na primeira eleição, volta das eleições, se não me engano, para o IFCH, que a professora Lenar era candidata. E a gente estava fazendo eleição, embora fosse indicação, os alunos fizeram questão de fazer eleição e vários professores participaram e a gente fez essa mobilização junta e a gente organizou as urnas e quando aconteceu no dia da eleição,
a gente estava preparando para contar os votos, houve a intervenção militar no Congresso Nacional. E aí fecharam o Congresso, foi aquele... pelo menos vocês são historiadores, vamos ter estudado isso, né, em que os cavalos subiram ao Planalto dos militares e fecharam o Congresso, porque o Congresso não havia aceito a questão lá dos senadores biônicos e tudo. Então, o último general militar fechou o Congresso. E aí eu lembro da gente aqui recebendo essa notícia à noite. Eu fazia o curso, como eu te disse, à noite, né? Porque eu era trabalhadora, eu trabalhava como jornalista. E nós tínhamos um colega de turma que era advogado, um senhor já. E ele começou a chorar. Ele falou, 68, eu não esqueço mais, que ele falou assim, 68 de novo não. Fecharam o Congresso, daqui a pouco vão estar aqui, a polícia vai estar dentro, a universidade é o primeiro lugar, eles vão estar aqui dentro, e a gente com aqueles votos na mão. Gente, foi uma doideira, porque a gente começou a pegar os votos e cada um leva um pouco para casa. Senão, imagina, os nossos professores vão ser perseguidos. A gente não queria deixar os nomes deles nas cédulas, nem nada, com medo que a polícia entrasse. E aí eu me lembro que eu morava no Grajaú e eu levei dentro do bolso, dentro do ônibus, eu com medo, querendo saber o que estava acontecendo. Não houve nada disso, foi muito mais as lembranças de um senhor que tinha vivido muito mais que até a minha geração. 68, né? Eu tinha 11 anos em 68. Então, mas ele tinha vivido muito mais e marcou a gente de tal maneira que a gente se amedrontou. Não aconteceu isso, mas também não houve mais o processo eleitoral. Depois, a universidade, mas a gente mostra aí que a universidade começava a tentar se reorganizar de maneira mais democrática. O movimento estudantil participando, as greves voltando a ser instrumento de pressão das classes sociais e do movimento estudantil, o movimento nas ruas, a gente saindo daqui da UERJ para as diretas, e isso, quer dizer, as lutas sociais do país tinham uma relação muito, a gente não separava muito, como hoje o próprio movimento pede. Por favor, vamos manter uma separação entre as lutas externas, as nossas alianças externas e as lutas internas. A gente não pode confundir as duas coisas. Mas naquele momento não dava, era uma coisa só, né? As lutas aqui eram as lutas também que estavam lá. Eram as bandeiras que a gente começavam a propagar dentro da universidade, era direta já, era o retorno efetivo do Estado de Direito, e isso significava aqui reorganizar a nossa vida funcional também, né? Com os sindicatos retomando a nossa vida funcional. Então, depois, eu em 84, eu estava já como professora, como eu te disse, como professora contratada, em 85 já efetiva, e a gente não tinha uma carreira docente. Em 85 a gente não tinha, a gente ainda era seletista. Então, o que era um professor a título precário e o que era um professor da UERJ? Você tinha uma carreira você tinha um contrato, você era seletista, de 10 horas. Por 10 horas você recebia X. Depois, você tinha os chamados termos aditivos. Claro que nenhum professor sobrevivia com 10 horas e eles não tinham tantos professores na universidade para só ter 10 horas. Então, hoje você tem um professor de 40 horas com carga de pesquisa com 8 horas, 10 horas no máximo. Estou pensando em CAP, a gente normalmente tem 10, 12 horas. Aqui, nos departamentos de curso superior, nem isso, né? Com um professor que tem 20 horas de pesquisa, não tem 10 horas em sala de aula, normalmente. Mas a gente tinha os 10 e muito mais. Eu lembro que eu cheguei até 28 tempos em sala de aula, porque a gente recebia os 10 e depois os termos aditivos, que a gente ia no DP, no Departamento Pessoal, que era assim que o que é hoje é SGP, era chamada, para assinar esses termos aditivos na sua carteira de trabalho. E por cada tempo, quanto mais tempo você recebesse, menos era o valor daquela hora-aula. Era estranho isso.
pelas 10 horas, que era o contrato formal, o valor era X. Mas a cada hora aula que você acrescentava como termo aditivo, esse valor era menor. Era assim a nossa organização de trabalho. E aí você teve toda uma luta pelo plano de cargos e salários. E eu participei disso, inclusive, porque logo depois, se eu não me engano, 2 ou 3 anos de eu da universidade, eu já fui eleita para o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, como representante dos professores auxiliares. Outra questão que na universidade hoje é muito diferente de estruturação, já que você me perguntou. E são muitas, são 40 anos, então eu vou escolher algumas, mas que eu considero mais importantes. Naquele momento, a pessoa entrava na universidade como professora auxiliar. Eu acho que a minha geração de professores foi uma das últimas que conseguiu entrar como professor auxiliar. Eu fiz toda a minha carreira, né, de pós-graduação como professora universitária, porque no colégio de aplicação, aliás, o colégio de aplicação da UERJ eu acho que é um dos poucos, se não me engano, só mais um colégio de aplicação no Brasil que tem carreira universitária. Então, o concurso para o colégio de aplicação da UERJ é um concurso para professor universitário, né? Com as mesmas exigências. A diferença é que você tem que dar uma aula preparada para o ensino básico, mas todas as outras exigências são iguais ao concurso que o professor faz para qualquer departamento. E a nossa carreira é única, salarialmente e também dos deveres, dos direitos. O CAP ainda teve que brigar muito para ter direito, porque é muito fácil deixar um professor com 8 horas aulas aqui, tendo 20 de pesquisa. Eu, com 20 de pesquisa no CAP, nunca dei menos que 12 tempos de aula, chegando a 16 a 18. Porque trabalhar com a escola básica, com a graduação, eu já cheguei a dar, estou usando o meu exemplo, mas outros professores, para dar aula na pós-graduação, porque eu fui convidada, eu não tinha carga para pós. Eu dava porque eu queria trabalhar com a pós, mas eu não podia abrir mão daquele tempo que eu tinha na graduação e no ensino básico. Então, além dos 12, 14 tempos que eu tinha de graduação e ensino básico, eu dava aula na pós sem carga horária. Era uma loucura isso de entrar no sistema, mas isso foi mais tarde. Voltando lá para os anos 80, quando a gente se organiza esse plano de cargos e salários, isso vem junto, ou um pouco depois, eu e as datas, mas em 89, a gente está passando para ser estatutário, né? Efetivamente, a gente deixa de ser seletista e passa a ser estatutário. E aí a gente pode organizar esse plano de cargos e salários, repensar isso, né? Então, já foi uma vitória muito grande. E junto com isso vem o peso que começa a ganhar o sistema de pós-graduação. Quando eu fiz o UERJ como aluna, ninguém tinha mestrado e doutorado entre os meus professores. Por quê? Aí você fala assim, a UERJ era um grande escolão. Não, não era diferente da maioria dos cursos, pelo menos nas ciências humanas, porque os cursos de pós-graduação estavam se organizando nos anos 80. Exatamente quando eu estava sendo aluna. Então, eu lembro de Lená e Lúcia como uma das primeiras professoras que fizeram mestrado e doutorado. Eu estava na defesa de doutorado da Lená, né? Eu estava na defesa de doutorado dela. Então, essa mudança foi significativa na cara da universidade, na relação entre ensino e pesquisa, que hoje é tão comum para os alunos, com as bolsas, com iniciação científica, com iniciação à docência. A gente não tinha isso na universidade. A professora, voltar a falar da Lená, a professora Lená foi a primeira, na minha turma, ela dava contemporânea. Lúcia dava moderna e Lená dava contemporânea. E era contemporânea 1 e 2. Então, era um ano, um semestre 1, segundo semestre 2. Como eu te disse, tinha crédito, mas na prática era seriado. E aí eu lembro dela fazendo essa proposta para a gente na turma. Eu gostaria muito que vocês terminassem contemporânea, porque está terminando o curso de vocês, fazendo um TCC, um trabalho de final de curso. Vocês não têm isso aqui na UERJ, isso não é exigência, mas se vocês comprarem essa ideia comigo, eu apoio vocês. Vocês vão escolher um tema
vai ser um tema qualquer, não precisa ser de contemporânea, e eu vou tirar um tempo da disciplina para prepará-los para fazer pesquisa. Então, foi a primeira turma. Outro dia eu estava conversando com ela, disse ela, eu não me lembro disso. Eu falei, mas eu lembro. Eu fiz descolonização da África portuguesa. Foi o meu trabalho de final de curso, não tinha nem material, porque isso era um processo, olha só como eu sou de tempo presente mesmo, era um processo que estava acontecendo naquele momento, tinha acabado de acontecer na África, você ainda estava consolidando essas nações como estados, né? Consolidar as nações, elas já estavam consolidadas muito antes dos europeus ali chegarem, mas consolidar como estados, toda essa discussão, e eu queria discutir aquilo, e eu importava os livros, importava as cartilhas portuguesas que falavam de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau. E Lénard foi que fez isso, né? Primeiro estruturando o projeto na Contemporânea 1 e depois a gente escrevendo o projeto em Contemporânea 2. Hoje é uma obrigação fazer isso, né? Os trabalhos, os alunos têm as bolsas todas, a gente não tinha isso. Então, essa estruturação, essa cara que a pós-graduação vai dar aos cursos, a minha geração viveu isso, a minha geração como aluna e a minha geração como professora. Eu estou falando dos 40 anos que eu estou aqui dentro como professora. Então, eu comecei como professora auxiliar, eu vi todo esse processo de aprofundamento da relação ensino e pesquisa na universidade, para fazer a exigência. E aí, outra mudança fundamental, quando os alunos sentem essa necessidade. Se lá de fora estava aparecendo essa pressão para que a pós-graduação se transformasse num elemento diferencial na formação dos cursos de graduação, os alunos começaram a comprar essa briga. E aí uma questão interessante em que eu lembro bem, eu fui convidada, eu passei para concurso para o CAP, mas eu fui convidada para trabalhar, para dar aula no departamento de História. Em 87, 88, se eu não me engano, eu fui convidada para dar aula de Brasil no departamento. Eu fiquei super feliz, claro que eu vim, claro que eu aceitei, e comecei a trabalhar com o pessoal de Ciências Sociais, eu trabalhava Brasil República, com pós-30, com o pessoal de serviço social, porque o serviço social surge naquele momento. Eu preparei um curso todo específico, né, para trabalhar pós-30, juntando com o serviço social no Brasil. Estudei a beça para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, eu via nos alunos daquele momento a pressão: queremos professores com mestrado e doutorado, queremos professores mestres e doutores. E eu não tinha nenhum mestrado e doutorado. Eu era uma professora com 3 anos de formada, basicamente. Eu era uma professora auxiliar. E a maioria dos professores eram, mas eles tinham aquela coisa do catedrático, de que estou aqui porque quando eu entrei aqui não existia nem mestrado nem doutorado. Alguns fazendo, como Lénard e Lúcia, que estavam fazendo mestrado, já estava, nesse momento, acho que Lénard já estava fazendo doutorado na USP, acho que Lúcia também. E eu comprei a briga dos alunos. Eu falei, não, eu estou entendendo essa luta, compreendo a validade dessa luta, e eu acho que eu tenho que voltar para cá. Se eu quiser voltar para cá, eu volto num outro momento. Quando eu falei isso para as pessoas que me convidaram, elas não acreditaram. Elas chegaram para mim assim, mas você sabe que você sabe muito mais Brasil contemporâneo do que muita gente que está aqui. Eu falei, bom, eu posso até saber, mas eu acho que a luta dos alunos, a reivindicação é justa. Eu sou professora do Colégio de Aplicação, eu vou me preparar, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado. Quem sabe um dia eu volto para cá. Eu voltei sem precisar disso, porque eu voltei formando professores que eu aprendi a querer e gostar. Então, esse caminho, usando o meu caso, esse caminho da universidade foi muito importante. A reorganização das entidades de classe, nessa luta junto. E depois, o que é fundamental, mas no curso de História a gente não sentia tanto isso, mas na universidade, nos cursos de uma maneira geral, a gente sentia muito, a questão das cotas, né? Sem dúvida alguma, outra mudança estrutural para a UERJ quebrou muitas barreiras. Claro que na questão das cotas, num primeiro momento, uma questão muito confusa. E aí, de novo, a Sônia tem o caos dela, porque
eu sempre evitei trabalhar com administração. Eu sempre digo assim, eu sou professora. Todas as outras funções são funções provisórias na minha vida profissional. Eu sou professora e sou formadora de professores. Isso eu gosto de fazer isso. E aí eu fui convidada para assessorar a direção do DESEA, Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ. Fui, né? Não abandonei. De novo, eu não quis parar a sala de aula. Eu vou, mas eu continuo parte da minha carga na sala de aula. Fui. Nesse processo, o processo era muito mais para conhecer as escolas, mostrar para os alunos de várias cidades do Rio o que era o vestibular da UERJ, que eles podiam fazer. Se percebia que não tinha muitas inscrições de alunos de escola pública, então visitar as escolas públicas para que eles conhecessem. E nesse processo surgiram as cotas, a partir de uma legislação que não surge dentro da universidade e que tem uma pressão contrária dentro da universidade naquele momento gigantesca. Eu mesmo vou dizer para você que eu não compreendia direito o que era aquilo, ou a justiça daquilo naquele momento, mas eu queria entender, né? E tinha uma visão também que era da forma como essa política chegou. Claro que ela surge, se a gente pensar a estrutura da reorganização, eu diria da organização dos movimentos sociais, né? De pretos, da escola pública, ela surge a partir daí. Mas os caminhos junto aos parlamentos são outros, as alianças que se estabelecem são outras. E eles jogam a legislação dentro da universidade, duas legislações justapostas, que eram as vagas para a escola pública e as vagas para quem se declarasse negro ou pardo, né? Negros ou pardos, os indígenas vieram depois. Eles colocam isso justaposto. Então, o que aconteceria com o vestibular? Se fosse colocada a legislação, como os legisladores propuseram, sem ouvir a universidade, nós teríamos 90% das vagas para cotistas e só 10% para todo o restante, de que não poderia se colocar como negro, pardo ou estudante de escola pública, que naquele momento tinha que ter toda a vida na escola pública. Isso deixou a sociedade, deixou a comunidade da UERJ ainda pegando fogo. E eu estava lá nesse momento. Aliás, pior ainda, porque eu era assessora e, nesse momento, o diretor, que era o professor Paulo Fábio Salgueiro, ele foi assumir um cargo no governo do PT, saiu. E o pró-reitor, naquela época era sub-reitor de graduação, a quem estava subordinado, o DESEA estava subordinado, falou: Sônia, você vai assumir a direção do DESEA. Então, eu peguei a direção do DESEA nesse processo, discutindo com a Secretaria de Educação, discutindo com o Parlamento, né, com a Câmara de Deputados sobre isso, e discutindo com o movimento negro. Né? Afinal de contas, o que era se autodeclarar negro? A decisão, e discutindo internamente com os nossos colegas que diziam: não existe racismo no Brasil, é diferente dos Estados Unidos, e a gente começando a se obrigar a analisar, a ler sobre isso, a assumir o racismo estrutural, que ninguém ainda falava disso. A gente, como historiador, a gente tem que ver a historicidade do processo, né? Então, eu lembro que eu aprendi dessa justiça junto com esse movimento. Eu lembro do Frei Davi, cada vez que o Frei Davi chegava no DESEA, eu falava: Frei Davi, o senhor é safadinha, minha filha, não faça isso. O senhor usa as estatísticas da maneira que o senhor quer. Porque o Frei Davi chegava lá com umas estatísticas, eu falei: não é bem assim. Frei Davi, eu sou cientista social, sou historiadora. Essas estatísticas que o senhor pega, o senhor usa como quer. Ele ria, aquele risinho dele, ele estava engajado como militante efetivo. E eu ali como uma administradora pública tentando conciliar interesses justos, mas ao mesmo tempo tentando organizar a possibilidade, os milhares de processos que a gente recebia, dizendo que meu filho foi prejudicado por um cotista. E a gente começou a criar, junto com
com a Dinfo da época, né, Departamento de Informática, que eu me chamava Dinfo à época, uma regrinha que a gente mostrava que 90% daqueles pedidos, se fossem colocados, se não tivesse cota, os alunos não passavam do mesmo jeito. E com isso a gente garantiu que a UERJ não perdeu um processo por entrada de cotistas. Eu acho que esse material merece ser reorganizado e analisado historicamente. Tá? E eu não sei se já fizeram isso, mas certamente a universidade tem esses processos guardados. Vinha uma cópia para o DESEA e deve ter esses processos guardados lá. Então foi outro processo complicado. E mais complicado porque não basta colocar as cotas. O que adianta você colocar as cotas? No curso de História a gente não sentiu tanto. A maior parte dos nossos alunos eram, não digo necessariamente pretos e pardos, como eles chamavam, mas digo que eram oriundos de classes populares e quase sempre pretos, né? Como diz a música. Né? E aí, então a gente não sentia, a gente já sentia assim, professora, eu sou professora, eu lembro de uma menina, nossa aluna no noturno, que era professora de primeiro segmento, e ela saía, virava e saía direto para a aula. Às vezes ela não almoçava, porque ela saía de uma escola para outra e depois direto para a aula. E às vezes não tinha grana, ou ela vinha ou ela comia. A garota desmaiava. E quando a gente descobriu que era porque ela não comia, a gente começou a fazer vaquinha para comprar pelo menos um sanduíche e um suco para a garota. Então a gente já tinha essa realidade espelhada nos cursos de licenciatura. Né? Mas odontologia, comunicação, direito, eu lembro que eram os cursos mais elitistas e complicados. Medicina, direito e comunicação, jornalismo. Né? Então, como manter esses alunos na escola? Então, houve todo um trabalho dentro da universidade, depois de convencimento da própria coletividade interna, da própria comunidade interna, de trabalhar junto ao governo. Assim, não basta vocês colocarem as cotas politicamente, vocês têm que criar políticas de permanência, que é uma política que processualmente ainda está em processo, ainda se constrói. Então, acho que em 40 anos a universidade, especificamente a UERJ, tem muito crescimento e muitos problemas também por isso. Muito bom, professora. A senhora também falou a questão, né, da sua entrada no Departamento de História, citou a CAP, e eu gostaria de saber como foi esse trânsito para chegar aqui no CTE, né, no qual a senhora está hoje aqui. Gostaria de saber como é que foi também. Na realidade, eu sou CAP, eu continuo CAP, eu não saí do CAP e vou me aposentar nele. Né? Como eu disse para você, eu fiz concurso para o Colégio de Aplicação, hoje é um instituto de aplicação, com ensino básico, graduação e um curso de pós-graduação, um curso de mestrado profissional em ensino de, né? Mas eu entrei ainda no Colégio de Aplicação e continuo lá. Eu continuo como professora lotada no Colégio de Aplicação. Por quê? Sou formadora de professores. É um objetivo que eu estabeleci, para mim, no processo. Me descobri como formadora, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pesquisar. E aí eu junto as mídias, as novas linguagens, formando professores dentro de sala de aula, o jornalismo, né, discutir a comunicação sempre aparece nesse aspecto. Do CTE vem muito dessa minha formação em jornalismo. Como veio, eu fui antes de ser diretora do CTE, eu já fui diretora da Comuns, não da comunicação social faculdade, mas da Comuns, né, da diretoria de comunicação social. Eu fui diretora da comunicação social. Né? Então, a minha formação em jornalismo me gerou esses convites. Como eu disse para vocês, eu resisti durante muito tempo, eu só fui aceitar convite para trabalhar na administração, em algum espaço da administração, nos anos 2000, para cá. Nesses últimos, portanto, 20 e poucos anos, dos 40 que eu tenho. Primeiro no DESEA, Departamento de Seleção Acadêmica, que eu fui diretora, depois na Comuns e agora no CTE.
E mesmo aqui eu digo para a equipe, olha, eu sou bacharel em comunicação, os especialistas são vocês. Eu dou pitacos, eu dou ideias, né? E eu tenho uma cara muito aqui na administração de ser professora mesmo. Sônia, você conhece, ele diz assim, você conhece todo mundo porque todo mundo foi seu aluno. Quando eu chego no... mas aquele ali foi meu aluno. Aquele ali é meu colega de departamento. Agora, nas eleições da UERJ, assim, o Bruno foi meu aluno. Lincoln é meu colega de departamento. O filho do Mário foi meu aluno no CAP. O irmão de não sei quem foi meu aluno na graduação. Mas eu falei, mas gente, são 40 anos, né? 40 anos como professor, como sala de aula. Então, eu acho que aqui no CTE é essa relação que eu tenho com a mídia, com estudos de mídia, mas sempre na perspectiva histórica. Isso me fez levar o convite. E a direção da Comuns. A atual diretora da Comuns foi minha coordenadora quando eu era diretora da Comuns. Ela era coordenadora de imprensa, né, quando eu era diretora da Comuns. E foi fazer... E aí a professora entra. Toda vez que eu entro lá na Comuns e aqui no CTE, eu falo assim, gente, todo mundo fazendo latte, todo mundo junto comigo propondo projetos para a FAPERJ, para a gente conseguir grana. E foi assim que a gente conseguiu a modernização dos equipamentos aqui de dentro, foi assim que a gente conseguiu a obra. Eu não era nem diretora da Comuns. A Ana Cláudia, atual diretora da Comuns, era diretora do CTE e me convidou. Sônia, a gente precisa de um professor para organizar um projeto com a gente, pela FAPERJ, de apoio às universidades públicas, porque a gente está querendo fazer obras no CTE. Esse projeto precisa, mas a gente precisa fazer um projeto. Topa fazer comigo? Falei, vamos lá, vou conhecer o CTE com você, vim aqui. Eu já conheci o CTE como professora, mas era um outro CTE, né? Eu falei assim, vamos, vocês têm que estabelecer o projeto. Eu dou meus pitacos como historiadora, mas são vocês que estão trabalhando, são vocês que conhecem o que precisa no CTE. Eles organizaram um projeto, eu dei os meus pitacos teóricos, assinei o projeto foi vitorioso, a gente conseguiu o dinheiro para fazer essas obras. Então, eu não era nem do CTE ainda. Como diretora, eu fiz a mesma coisa. Agora que a gente já conseguiu as obras, vamos modernizar as nossas ferramentas de trabalho. Outro projeto de apoio às universidades estaduais. Agora, aí eu entrei mais pesadamente na elaboração do projeto, trabalhando com Educomunicação. Eu falei, é a cara do CTE. Eu brigo com eles que o CTE, para mim, deveria ser uma superintendência. O CTE é um centro de tecnologia educacional. A relação com a comunicação, com o jornalismo, foi fundamental para o CTE. Eu acho que deu uma cara, deu uma modernização para o CTE, fez ele pensar, fez os seus profissionais pensarem para além de ser meros instrumentos para gravação, mas pensar essa gravação. O que é esse programa? Como vai? O CTE já fez isso, mas em menor escala. Eu acho que essa, para mim, e aí sou eu, para mim, essa é a cara do CTE. É um centro de tecnologia educacional. Tem que juntar pesquisa, ensino, extensão, com isso que a gente chama de divulgação científica. Como é que juntar essas três coisas à divulgação científica? Como é que comunicar passa a ser uma dimensão de fazer pesquisa? Como é que comunicar passa a ser um elemento fundamental no ensino? E sem comunicação não há divulgação científica, não há extensão. Eu acho que essa é a cara do CTE. E eu comecei, desde que eu entrei, falei, bom, primeiro, eu lembro de eu falar isso para o então candidato, né, que já não era mais candidato. Quando eu fui falar comigo, ele já era reitor, que era o Lodge. Falei, eu aceito se eu continuar em sala de aula. Ele riu e disse, você é a primeira que me pede para continuar em sala de aula, assumindo a administração. Falei, eu já tive uma experiência só com administração e eu não gostei nem um pouco. Eu quero continuar em sala de aula. Não vou conseguir dar o que eu fazia, trabalhar com ensino fundamental, médio, graduação e 2 pós. Mas eu quero continuar pelo menos na pós. E é isso que eu faço nesses 4 anos. Eu estou aqui, mas não tenho 40 horas aqui. Eu estou também com a pós. E aí,
essa experiência na comunicação me fez pensar qual é o meu objetivo como diretora do CTE. Dar essa cara para o CTE, essa cara que é o sonho que eu acho que eles podem fazer. A equipe é super competente. Tem as suas diferenças e divergências, como existe em qualquer lugar de trabalho, mas é uma equipe super competente e multidisciplinar, que pode muito bem oferecer à universidade assim, olha, o que a comunicação pode oferecer, ainda mais no mundo de mídias digitais, fundamental, formando informação e produzindo sentido. Como é que a gente pode trabalhar com os pesquisadores, com os professores, nessa produção, na produção da pesquisa, e não apenas na divulgação dela. Então, a gente entrou em um projeto desse apoio à iniciativa, apoio às universidades públicas do Estado, ganhamos o projeto de novo. Com esse projeto, a gente conseguiu grana para modernizar as nossas máquinas, câmera, drone, material da rádio, da TV, outros materiais, sempre a equipe me dizendo o que é preciso, como é que a gente consegue, tem grana, a gente ainda tem uma graninha para pintar até o final do ano. Eu falei, olha, eu saindo, quero ver zerado isso, porque eu não quero pendências, para a gente comprar esse material. A DAF também, esse ano nem tanto, mas o ano passado a DAF também nos ajudou muito, a Departamento Financeiro. Nós mandávamos listas de materiais e grande parte desse material foi enviado para a gente, então isso foi legal, foi interessante, a gente conseguiu também essa modernização. E a transformação do CTE em uma unidade de desenvolvimento tecnológico, uma UDT. Eu falei assim, por que o CTE não pode ser UDT, quando eu vi que existia um edital interno para as unidades de desenvolvimento tecnológico? Pessoal, mas a unidade de desenvolvimento tecnológico é para o pessoal de física, de química, de biologia. Eu falei, ué, por que não é ciência? Não, gente, isso aqui não é ciência. Não, é sim. Fiz o projeto junto com a coordenação pedagógica daqui, mandei para o Departamento de Inovação da UERJ, fomos aprovados como UDT e ainda ganhamos uma bolsa de pós-graduado. Falei, não vamos tentar doutorado agora não, vamos tentar um mestre. E hoje a gente tem uma mestre aqui, trabalhando com educomunicação, propondo fazer uma cartografia dos projetos de extensão da UERJ, de todos os projetos de extensão da UERJ, mostrando que cara a extensão tem, porque é a prima pobre ainda, que eu acho que a gente pode crescer. Então foi esse o caminho. De novo, eu estou juntando a pesquisadora, a cara que a história me deu, porque foi a história que me deu essa cara de pesquisadora, com objetos que têm a ver com a comunicação. Muito bom, professora. Anteriormente, nas perguntas que foram feitas, eu vi que a senhora determinou assim, eu estava grávida de 6 meses e meio, quando eu estava fazendo concurso, enfim, eu gostaria que a senhora falasse desse momento de como ser mulher, professora, educadora e ser mãe, esse lado mais afetuoso da professora Sônia Vanderlei. Foi assim, eu acho, de novo, é geracional. Não dá, né? A historiadora sempre vai fazer análise pensando nisso. Geracional. A minha geração é a geração que queimou, não é a geração que queimou os sutiãs na praça, que é a geração antes de mim, mas é a geração que segurou a bandeira de que a gente precisava ser uma excelente profissional, mas ao mesmo tempo continuava com aquela ideia da educação que tivemos de que é a dona de casa, é casar, é ter filhos, é manter essa casa. E isso é complicado num país como o nosso. E para a minha geração foi sim. Eu lembro que eu fiz escolhas, né? Eu tive 8 anos de graduação seguida, já que eu saí do mestrado. Primeiro, eu sou a mais velha filha de 5 filhos de uma família de classe média pobre, suburbana, no Rio de Janeiro. Eu sou a primeira universitária da família. Eu acordava às 4h30 da manhã, em Coelho Neto, para pegar um ônibus que ia pela Avenida Brasil, para chegar
que saía de 5 e pouco, 15 para as 6 no máximo, da Praça de Coelho Neto, para chegar no centro da cidade, lá na Central, e lá pegar o 107 para estar às 8 horas da manhã na Praia Vermelha. Então, era de 4h30 da manhã para estar às 8 horas na universidade. Fiz os 4 anos, depois... E quando eu falo pensa uma geração, pensa... Né? E pensa mulher, porque meu pai achava um horror a filha dele estar fazendo jornalismo. Primeiro, eu fui fazer estágio no JB e às vezes de madrugada o carro do JB aparecia para me pegar para alguma coisa, década de 70. Depois eu fui fazer estágio num jornal de bairro em Campo Grande, o Patropi. Foi meu primeiro estágio em jornalismo, em que eu fazia de tudo, polícia, esportes, além de política. Então, eu cobri o Bangu Atlético Clube, futebol, que estava no Campeonato Carioca. Às vezes, no mesmo dia, eu tinha que entrevistar os vereadores das famílias políticas da Zona Oeste, no centro comercial de Bangu ou de Campo Grande. Ou então eu tinha que ir para a delegacia, porque o caso do Mão Branca rolava tremendamente naquela época, nos anos 70. E às vezes aparecia um cadáver e a gente tinha que ir lá fotografar. Ou fazer o Cidade Reclama, que era uma coluna que eu tinha no jornal, dentre outras, com nomes diferentes, porque não podia aparecer o mesmo nome, em que eu ia nas que a gente chamaria hoje de comunidade, Cavalo de Aço, é tudo nome de novela, era Cavalo de Aço, Tieta, né, eram os nomes de novelas, que eram as comunidades de Campo Grande, Santa Cruz, Inhoaíba, e eu era a repórter, a fotógrafa, eu ia de câmera, de ônibus, e meu pai ficava horrorizado com isso. Como é que você vai entrar na polícia? Como é que você vai subir o negócio com um policial do lado? Como é que você vai de madrugada? Como é que você vai... É aquela ideia de que a mulher não pode fazer isso, e a filha dele mais ainda. Vai fazer medicina, minha filha. Né? Depois, como professora, é a marca. Mulher é professora. Mas essa professora estava na universidade. E era cobrada, com esse caminho da universidade que eu acabei de mapear, era cobrada de uma formação que a mãe, que chocava-se com ser mãe. Mas essa mulher era casada com um artista plástico jornalista, me conheci ele jornalista, era um jornalista, mas que queria ser mesmo era artista plástico, na realidade era artista plástico. E a vida de jornalista e de artista plástico era uma vida irregular financeiramente. Então, a professora com cargo na UERJ, com carreira docente na UERJ, segurava as pontas. Aí não dava para fazer mestrado. E o filho, né? Eu lembro do meu filho no meu doutorado. Por isso eu fiz muito mais tarde. A minha geração fez mais tarde também no mestrado, mas o doutorado foi por outros motivos. No mestrado, a minha geração já era uma geração de vamos para o mercado de trabalho e depois a gente pensa em mestrado, até porque o mestrado, como eu disse, é um processo de consolidação. Então, eu fiz o meu mestrado com 30 e poucos anos já. E eu lembro eu era representante na UF, eu fiz na UF, mestrado e doutorado, eu era o representante dos alunos no mestrado, e nessa época eu lembro que a UF, a CAPES, marcou uma reunião para discutir bolsas e tudo, e eu, como representante dos alunos, fui nessa reunião. E eu lembro da fala do representante da CAPES, era que gostaríamos de ter, com a implantação das bolsas, a ampliação disso, gostaríamos de ter doutores com 27, 28 anos. Aí eu lembrei que eu estava fazendo mestrado com 35. E aí eu, com essa minha maneira, assim, de pensar alto, falei, gente, eu estou me sentindo um dinossauro. Vocês querem doutores com 28, eu com 35 estou fazendo mestrado? O representante da CAP ficou sem graça, mas os meus colegas e professores começaram a rir, porque era isso. E quando eu fiz doutorado, 5 anos depois, portanto, eu fui fazer doutorado com 40 e poucos anos, eu lembro de 2 questões, só para você marcar essa marca de que parece muito de gênero. Primeiro, o meu filho, que estava do meu lado, na minha defesa. Eu lembro daquela estrutura da defesa, né, da mesa para o
para o doutorando, a banca do lado, e meu filho resolveu botar uma cadeira do meu lado, e ele ficou o tempo inteiro fazendo carinho no meu joelho. E a banca resolveu deixar o meu filho. Ele tinha 9 anos, 10 anos no máximo. E eu lembro quando eu terminei de apresentar, eu passei tudo, né? Foi ótimo, foi lá. Aí ele chegou, todo mundo me abraçando, e ele, mãe, você passou? Falei, passei, filho. Mas como? Eles não deram nenhuma nota. Aí ele falou assim, bom, mãe, então você passou. E eu nunca mais esqueci essa frase, eu acho que isso marca para você a dificuldade da mulher no nosso... trabalhando e estudando na universidade, principalmente. Ele disse para mim, então, mãe, agora você não precisa mais estudar, não é? Então, eu lembro exatamente disso, de como eu demorei para fazer o doutorado, e como eu optei em não ter mais filho, porque eu não conseguia ter tempo suficiente, porque eu me cobrava desse tempo, porque a minha formação, ainda por mais que eu dissesse que era uma mulher livre, trabalhadora, a formação de que você é a mãe que tem obrigação, permanecia dentro de mim. Então, essas lutas internas são fortes, são muito fortes, né? Dentro da nossa profissão, são poucas mulheres, como professora não, né? Mas na hora de que você vai assumir cargos administrativos, bate pesado. O homem, se ele é assertivo, ele é assertivo. Ele está impondo o seu conhecimento. A mulher é neurótica, está na menopausa, dormiu de jeans, na minha época dizia dormiu de calça ali, tá? É nervosinha. Essa questão aparece. Hoje diminuiu, ela ainda existe. Ela só não é politicamente correta. Então as pessoas fingem não digo todos, mas alguns ainda fingem que não sentem isso, mas ainda sentem isso. E a gente também aprendeu a fingir que não vê. E levar a vida, fazer as coisas apesar de tudo. Então ainda existe isso, né? Eu diria que até internamente, para a minha geração, até internamente, é uma luta interna contra isso. Hoje meu filho está com 38 anos, mas certamente eu escolhi só ter um filho por conta de uma opção profissional e de uma luta interna contra eu tenho que ter tempo para o meu filho que eu não tenho, então eu não vou ter mais filho. É isso, né? A questão de gênero ainda bate forte nisso. Já me encaminhando para o agradecimento, né? E eu gostaria de saber qual comentário ou perspectiva de futuro que a senhora pode deixar para a instituição, para a UERJ, já que a senhora está se encaminhando para a sua aposentadoria, né? Em março de 2024. Então, quero aqui já desejar uma ótima aposentadoria, mas antes disso, gostaria de um recado para os que estão por vir, como nós que estamos aqui. Primeiro, não vou parar totalmente. Professora não consegue parar totalmente, né? Eu vou parar, a pós-graduação eu ainda pretendo continuar. Vamos ver até quando, mas eu acho que ainda tenho lenha para queimar, intelectualmente, pelo menos. Mas está na hora de passar o bastão. Eu acho que é isso mesmo, você falou. É certeza assim, olha, nós construímos um caminho com erros e acertos. Eu sou otimista, eu acho que com mais acertos do que erros. A universidade cresceu muito, a universidade ela se tornou mais complexa, a universidade precisa ainda caminhar muito no sentido de ser democrática, mas ela vai caminhar no mesmo ritmo que esse país caminhar. Infelizmente, de novo, a historiadora olha e percebe isso, né? Infelizmente, a gente caminha no Brasil em soluços. A gente, quando acha que caminhou, tem que dar 3 passos para trás e daqui a pouco voltar a caminhar mais um pouco para só conseguir mais um passo para frente. A universidade não é diferente dessas lutas internas, ela é uma parte desse tudo. Acho que nós avançamos muito, mas a gente precisa efetivamente criar estruturas para democratizar ainda mais esse espaço. Eu costumo dizer que a universidade não precisa, a universidade não. O indivíduo,
não precisa estar na universidade, ele não deveria precisar ter um diploma universitário para ter uma vida digna e ser considerado um cidadão digno nesse país. Ele não precisaria ter. Entretanto, a universidade tem que estar preparada para atender a todos que assim queiram. E isso ainda não é verdade, né? Com todas as vitórias que os movimentos, que os diversos movimentos sociais tiveram nesse país, a universidade ainda é para uma elite. A gente ainda é privilegiado. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer a ponto da gente parar no tempo e achar que está tudo ótimo, né? A universidade é isso mesmo. Não, ele não, a universidade, ele não é para a universidade. Não estou dizendo nada, é aquela história do que... Não, ele pode ter os seus direitos, mas lá, porque o mundo dele é diferente do nosso. A universidade tem que se abrir agora, acho que como a ciência, para outras formas de sentir e de fazer. A UERJ, eu acho que caminhou mais do que muitas outras universidades, ao trancos e barrancos, com acertos e com erros, mas eu acho que a universidade tem espaços em que ela se força, ou a gente força a universidade a se abrir para outras formas de sentir e de ser, né? Elementos eu trabalho com história pública. Eu acho que se eu quero continuar a produzir é com história pública. Então não dá para pensar a universidade acreditar que fazer ciência é se encastelar em que a ciência, a nossa produção se justifica por si mesma. Eu acho que se ela não retorna à necessidade real que deu origem àquela pesquisa, mesmo que o pesquisador não perceba isso, ela não tem sentido social. E eu acho que é um caminho, acho que um caminho que vocês ainda têm que trilhar, vocês que vão ficar. Eu já passei o bastão, eu acho que a experiência está aí. Se essa experiência vai servir, a gente é historiador. A gente sabe que o passado ajuda, mas não resolve. E não explica tudo. Mas não pode ser esquecido, porque senão a gente anda em círculos. Vai e volta. E a história só se repete. Como farsa. Aí o velho barbudo tinha razão. A história só se repete como farsa. Se você esse aprender com o passado não tem o sentido da história mestra da vida, como a gente viu no passado. Mas a gente aprende no sentido de perceber continuidades e diferenças. E se a gente não faz isso, e aí a universidade como um todo, a sociedade como um todo, a gente vai ver a história se repetir como farsa. Tá? É isso. Obrigada, professora.